lá, vamos lá, vamos lá. Boa noite, boa noite. Vamos esperar as pessoas entrarem para a gente testar o áudio e a imagem. E aí, Pribenice entrou, várias pessoas entrando. Só alguém me dá um feedback aí para ver como é que tá o áudio e a imagem. Alessandra, por favor, me fala aí como é que tá o áudio e a imagem. Geva Maurício, um beijo para você, Geva. Boa noite a todos e a todas. Hoje nossa conversa vai ser com o deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, e vamos falar o papel da oposição no combate ao coronavírus e os seus desdobramentos. E aí só aguardando o Pimenta entrar para a gente seguir aqui a nossa live, entrevista. E aí cada dia a gente vai. Amanhã nós vamos ter a Mara Teles, que participou do BBB 18, e nós vamos falar da importância do Mais Médicos no combate ao coronavírus, caso ele tivesse em funcionamento no Brasil. Vamos ver se o Pimenta já entrou já. Deixa eu pesquisar aqui. Ainda não. E vamos aguardar. E como é que está o som? Como é que está a imagem? Está tudo bem? Por favor, alguém me dá um retorno aí de como é que está o som, de como é que está a imagem, para que a gente possa ter uma boa live aqui hoje. Que problemão esse corona, né, Fernando Gremista? Alguém, por favor, aí me dá um feedback aí de como é que está o áudio, tá tudo bem? Sassá Maia, obrigado, viu? Tá bom, obrigado, Fernando. Obrigado, Thalissa Alves, obrigado, Thalissa. Vamos ver aqui, ó, 100% som, obrigado. O Kenneth está aqui também. Na sexta-feira nós vamos estar entrevistando o Kenneth, está com um projeto muito bacana no Mato Grosso do Sul. Como trabalhar. Tá... Salve, salve, Pimenta! Pimenta com mamão. Prazer poder estar aqui contigo. É mamão com pimenta ou pimenta com mamão? Rapaz, aí depende do gosto, né? Agora com essa quarentena da... Aqui nos comentários aqui, e aí na hora que eu terminar as perguntas, eu abro as perguntas para as pessoas poderem mandar pergunta. Tá bom? Vamos lá. Perfeito, boa noite. Tudo bem com você? Rapaz, vou te dizer uma coisa, estou trabalhando muito mais do que a gente trabalha normalmente, né? Né? Porque eu, em primeiro lugar, tem que estudar muito, né, Edmar? Então, estou tentando acompanhar tudo, acompanhar na Espanha, na Itália, em Portugal, Reino Unido, Estados Unidos. Acordo muito cedo, na hora que começa o dia... Já tenho todo o meu... Você está ficando em Porto Alegre ou em Brasília? Em Brasília, porque nós estamos tendo sessão, né, Elimar? Nós estamos tendo sessão. Nós estamos articulando muita coisa. Tem 3 frentes de atuação, Elimar, né? A primeira coisa é saúde. A saúde envolve basicamente 3 aspectos. Condições estruturais, então, leitos de UTI, respiradores, dotar os hospitais de estrutura. É uma loucura que isso não tenha sido feito em janeiro. Né? Nós estejamos agora vendo isso. A segunda questão gravíssima na saúde é a falta de equipamentos de proteção individual dos trabalhadores e das trabalhadoras. Né? Os IPIs. Isso é uma loucura. Em São Paulo já tem mais de 500 servidores afastados só no Hospital das Clínicas e no Sírio-Libanês. Eu estou acompanhando isso daí, muito de perto. Médicos, enfermeiros, auxiliares, pessoal da limpeza, turma da hotelaria, pessoal que trabalha no apoio, tudo, lavanderia, né? Então, assim, tu olha na televisão, parece que uns astronautas trabalhando lá na Itália, na China, né? E aqui, gente, o nosso pessoal leva as suas roupas para lavar em casa. É quase inacreditável. E a terceira questão é o custeio dos hospitais. Por quê?
Porque essa questão, ela sobrecarrega toda a rede. Toda a rede. Né? Então você tem uma demanda muito maior e as outras coisas continuam acontecendo. Né? As outras coisas continuam funcionando. Então a primeira coisa é saúde. A segunda coisa é renda e garantia dos postos de trabalho. A Organização Mundial da Saúde, ela fala isso, né? Para cumprir a pandemia, os governos precisam criar as condições para as pessoas sobreviverem, né? Isso aí dá muito trabalho. Então, hoje a gente passou o dia batendo cabeça, micro, pequenas empresas, médias empresas, autônomos, trabalhadores rurais, trabalhadoras, como é que tu encaixa, né? BPC... Falando em BPC, ele vetou hoje um dispositivo sobre a questão do BPC, né? Ele vetou 3 artigos, né? Um é aquele que nós já tínhamos aprovado, que era o aumento do valor do BPC. O outro é sobre a questão da conta bancária. E o terceiro, pois eu vejo aqui. Foi agora aqui que eu recebi o relatório, né? Então, essa questão da rede. A terceira questão é o esforço para fazer com que as pessoas recebam informação verdadeira sobre as coisas. Seguras, né? Esse é um dos motivos que eu comecei. Eu estou em quarentena, estou aqui em casa, aqui na Vila Planalto, não consegui voltar para o Mato Grosso do Sul, e eu resolvi um dia que, cara, um turbilhão de informações, muitas informações desencontradas. Eu falei, eu vou começar a fazer live, chamar pessoas de diversos ramos da política, da saúde, e diversos parceiros para poder falar, né? E para passar informações seguras, que eu acho que a gente está sendo bombardeado de muitas informações, a gente está numa quarentena, então isso acaba causando ansiedade, medo, e aí a gente não consegue filtrar o que é informação falsa. Aí a gente tem um presidente que a todo momento dispara informações falsas, em vez de ele acalmar o povo, ele cria mais ansiedade e mais medo no povo, né? Então a gente resolveu fazer, e a gente já está há 10 dias fazendo live todos os dias, cada dia com uma pessoa. Tenho acompanhado, está muito legal. Aí eu estou vendo que tu está movimentando aí a rede e trazendo muita informação de qualidade, né? Eu estou acompanhando aí o que tu está te virando aí. É muito importante isso aí que tu está fazendo, Melão. Melão. Melão, cara, lá em Santa Maria, tem o cara dono de uma rádio lá na cidade de Faxinal do Soturno que chama-se Melão. Melão. Você sabe que eu tenho um irmão em Santa Maria, né? Eu sei. Tá lá ele agora em quarentena? Tá em quarentena. Tá dando aula online, tocando os projetos de mestrado, doutorado. É da Federação dos Bancários do Rio Grande do Sul, que é Melão também. Agora, Melão também. Só mamão é só. Cara, eu morei numa cidade em Paranaíba, Mato Grosso do Sul, e tinha um mamão lá também. E aí, um dia, eu era coordenador da campanha do candidato a prefeito, inclusive era irmão do Paulo Bernardo. E aí, eu conversando com o cara, e o cara falando, não, é que esse mamão que está coordenando a campanha do Paulo Bernardo não presta, é um vagabundo, blá, 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 e deixei o cara falar, né? Na hora que terminou, eu falei, mas você conhece o mamão? Ele falou, conheço. Eu falei, então, prazer, eu sou o mamão, o cara ficou tão sem graça, pediu 1000 desculpas e não sei o que, ele não sabia que seu apelido era mamão, eu te conhecia como Ilmar. Eu falei, não, é apelido de infância, mamão também. Paulo, eu vou começar com... Eu separei aqui 5 perguntas, que é o que mais tem me chamado a atenção. E aí eu queria que você... qual é o balanço que você faz do papel da oposição na Câmara dos Deputados no combate ao coronavírus? Olha, aconteceu uma coisa muito estranha nesse processo, né? O Bolsonaro, ele conseguiu transformar esse tema, que em todos os países tem sido um tema de unidade nacional, numa ferramenta perversa de acirramento da luta política e da disputa de projetos no país. O Bolsonaro fez um cálculo, né? Você assiste diferentes matizes políticas na Alemanha, no Reino Unido, na Itália, na França, mesmo o próprio Trump, todos eles partem de um ponto de vista comum.
próprio Trump, lá no início, disse um monte de bobagem, lá em janeiro. Lembro, perfeitamente. Mas ele, qual é o ponto de partida? Olha, nós estamos diante de uma pandemia, nós estamos diante de uma doença que a humanidade não conhece. Eu acho que isso é um elemento muito importante, Mamão, porque hoje nós estamos completando 3 meses da doença. O primeiro caso foi diagnosticado com a doença na China no dia 31 de dezembro. Então, vejam que é uma coisa de uma velocidade espantosa. Tá? Agora, a humanidade ela está fazendo um esforço. Eu não vi ninguém, nenhum outro chefe de Estado, nenhum presidente da República no mundo que tenha adotado essa postura de dizer o seguinte: essa doença é uma mentira, isso é um resfriadinho, isso é uma gripezinha. Além disso, o brasileiro é um povo diferente, o brasileiro cai no esgoto, sai caminhando, o brasileiro não pega nada, isso é uma invenção da mídia. E aqui é o seguinte, meu chapa, aqui a vida vai continuar. Aqui nós não somos covardes, aqui nós somos macho não tem medo de vírus, e seja o que Deus quiser. Então ele fez uma aposta de se dirigir para aquela parcela em torno de 25%, 30% da população que consome esse discurso, o discurso do vírus chinês. Por que todos eles dizem, o vírus chinês, a China está se aproveitando dessa história para dominar o mundo, né? Bom, então essa loucura, o Bolsonaro ele administra isso. Né? Montou esse gabinete, botou os 3 filhos dentro do palácio, criou um gabinete paralelo ao ministério e fala para a base dele, fala para o povo dele, né? Então isso fez com que... Ele não desceu do palanque ainda, né? É muito mais grave, eu acho, porque nós estamos falando agora de uma coisa tão delicada e de consequências imprevisíveis. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Agora, a questão é a seguinte: a oposição hoje em dia ao Bolsonaro, se nós pegar especificamente as políticas do Bolsonaro, ela é muito ampla na sociedade, né? Quer dizer, existe um discurso médio de que nós precisamos respeitar as orientações da Organização Mundial da Saúde, fazer um esforço para criar as condições de sobrevivência da população, garantindo dignidade e renda. Olha, tu tem 80% da população que concorda com isso, né? Então, eu diria assim que o Bolsonaro... Inclusive o ministro dele, né? O Luiz Henrique Mandetta. Atores do próprio governo, editoriais da mídia, né? Então, essa aposta que o Bolsonaro fez... Porque o Bolsonaro tem uma coisa, né? Ele acredita naquela turma da volta dele. Então, tu vê que esse Olavo de Carvalho gravou um vídeo a semana passada e disse: não existe nenhuma morte no mundo provada por coronavírus. Né? Eu vi esse vídeo. Né? Então, acho que o Bolsonaro ele fala aquelas coisas que ele... o Brasil tem um clima diferente. O Brasil tem... eu acho que ele acredita naquelas bobagens que dizem para ele. Né? Só que o que acontece, papo? Olha só, demorou 67 dias para que nós tivéssemos no mundo 100 mil pessoas contaminadas. 67 dias. Depois demoraram 11 dias para chegar a 200 mil. 67, 100 mil, os próximos 100 mil demorou 11 dias. Para chegar a 300 mil pessoas demorou 4 dias. Para chegar a 400 mil pessoas demorou 48 horas. Para chegar a 500 mil pessoas demorou 24 horas. E hoje nós já devemos ter chegado a 900 mil. A última vez que eu vi estava com quase 880. Então, ou seja, nos últimos 3 dias, cresceu mais de 100 mil pessoas por dia no mundo. Certo? Agora, veja bem. Hoje a maior preocupação do mundo é a Espanha. Deve passar a Itália no número de mortos, né? O número de pessoas infectadas. Hoje é dia 1º de abril. O 8 de março foi um grande momento de mobilização popular e social na Espanha. Sim. O governo liberou a manifestação, a marcha das mulheres. Vejam bem. As medidas restritivas começaram na Espanha dia 14. Nós estamos falando de 3 semanas atrás. Parece que é né?
Bom, a Itália, o mundo está abismado. Em primeiro lugar, teve uma polêmica se ia não sair o Carnaval de Veneza. Aí decidiram manter o Carnaval só que sem as máscaras. Aí, no dia 27 de fevereiro, lembra que o Carnaval foi na última semana de fevereiro, no dia 27 de fevereiro eles lançaram aquele movimento, Milão não para. Prefeito Giuseppe Sala, fizeram carreata, fizeram vídeos. Entraram na primeira semana de março com esse movimento, dizendo Milão não para, nós não vamos, tudo igual. Eu resfriazinho, isso é uma gripezinha, isso é qualquer gripe, né? A mídia está criando um clima de histeria, estão dando uma dimensão que não tem para essa doença. Primeira semana de março. Então nós estamos há 3 semanas do que quando explodiu na Espanha e quando explodiu na Itália, né? Agora vamos pegar Brasil. A doença, ela, no Brasil, começa no final de fevereiro. Certo? Demorou 27 dias para ter os primeiros 1.000 casos. 27 dias. Certo? Depois demorou mais 3 dias para chegar a 2.000, mais 4 dias para chegar. Agora, ontem e hoje, nos 2 dias, nós tivemos mais de 1.000 casos. 1.250, 1.100 e pouco. Então, ou seja, aquilo que levou 27 dias, está levando 1 dia. Tá? E as pessoas têm que imaginar o seguinte, essa doença ela tem um crescimento que ela é geométrico. Então, no dia 7, 8 de março, aqui nós tínhamos 2, 3 casos no Brasil. Então, tu tem 2 casos. E a cada 54 horas ela estava dobrando. Então, 2 casos, 4 casos. 4 casos, né? 4 casos, 8 casos. Bom, 8 casos, 16. 16, 32. 32, 64. E aí vai. 28, 256. Bom, quando chegou a 256, dobrou 512. O 512 dobrou 1.024. O 1.024 dobrou 2.048. Dobrou 4.096. Bom, a próxima dobra é 8.000, a outra vai a 16, a outra vai a 32, a outra vai a 64, a outra passou de 100.000. Então, essa proporção... E nós estamos falando nisso num curto período de tempo, né? A cada 2 dias, a cada 3 dias. Então, veja bem, no domingo nós chegamos a quase 5.000. Hoje nós estamos com 8.000 e pouco, se eu não estou enganado, 8.000 e pouco. Né? Então devemos chegar amanhã a 10.000. É quarta, quinta. Agora todos os dias. Acho que todos os dias é uma mistura de domingo com segunda-feira. Mais ou menos isso. Né? Ô, Paulo, você foi líder do PT 2 vezes. Você tem uma grande influência, um grande trânsito no Congresso e na Câmara dos Deputados. Qual é o sentimento do Centrão diante dessa postura do Bolsonaro? Né? O que o Centrão é o que, querendo ou não, dava o suporte à governabilidade para o Bolsonaro, principalmente nas pautas econômicas que interessam ao mercado, e o Rodrigo Maia é o provedor dessa política. Agora a gente vê que o Rodrigo Maia deixa de lado o seu papel de como é que eu posso dizer, de mediador, e ele começa a ir para cima. Né? Eu vi o Fábio Tradi pedindo a união do Centrão com a esquerda para vencer o bolsonarismo. Como que está essas articulações e essas conversas na Câmara dos Deputados? Veja bem, é aquilo que eu estava até dizendo. Nós temos as sessões virtuais, né? E ontem, por exemplo, tu vai ver o seguinte, qual era o discurso mais duro? Rapaz, tu viu o discurso daquela turma do PSL? Eu vi ontem Janaína Pascoal, Joyce Hasselmann, essa turma aí
demolindo ele. Demolindo ele, né? Chamando assim do que tu quiser. Então, nós estamos mais ou menos no seguinte, cara. É a ignorância contra o mínimo, né, de racionalidade. Então, a situação do Bolsonaro, ela se tornou quase uma situação seguinte, ou se o Bolsonaro conseguisse fazer valer a vontade dele, e nós estivéssemos hoje no país seguindo o que ele orienta, né, o que estaria acontecendo com o país? Né? Os governadores, o Dória apoiou o Bolsonaro, o Ibanez apoiou o Bolsonaro, o Witzel apoiou o Bolsonaro, o Caiado apoiou o Bolsonaro, o governador do Rio Grande do Sul apoiou o Bolsonaro. Então não dá nem para te dizer que é uma questão da oposição popular, da oposição da esquerda. É muito mais do que isso. Por quê? Porque, na realidade, nós estamos tratando de uma questão que envolve a vida das pessoas. A vida das pessoas. E quando isso começa a chegar perto, Mamão, vai mudando a percepção das pessoas sobre as coisas. Né? Tu vê o seguinte, ó. Se tu tiver uma situação que alguém perto da tua família está com suspeita de coronavírus, eu vou te dizer porque eu vivi uma situação objetiva nesse sentido. Né? Estou com dois amigos próximos lá em Campo Grande que estão internados e o Magno, inclusive, no respirador na UTI, como induzido. Muito a mulher dele saiu agora. Então, o que acontece? Bom, em primeiro lugar, tu vê o seguinte, né? O fulano está suspeito. Imediatamente tu começa a pensar o seguinte, né? Sim, mas a mulher dele, então também está. Sim, mas os filhos podem estar. Tá, mas domingo teve um almoço que eles estavam. Sim, mas os netinhos deles estavam. Sim, mas na segunda, ela foi... Então tu começa a pensar, não só que tu pode estar contaminado, como tu começa a imaginar o seguinte, mas essa doença, 85% das pessoas não manifestam, e pode ser que faça 14, 15, 10 dias que eu estou transmitindo. Por onde que eu andei? Aí tu começa a pensar, pô, mas o fulano tem diabetes, o ciclano tem doença cardíaca, alguém fez uma cirurgia, mas a mãe dele tem... Tu começa a perceber que ela é uma doença sistêmica, porque tu não sabe a propagação e a velocidade. E como a grande maioria das pessoas ela não manifesta a doença, 85% dos casos não manifesta, mas elas têm, elas vão adquirir o anticorpo sem manifestar, a partir de um determinado momento, tu não sabe. Ela não manifestou, mas ela está transmitindo, né? Ela está transmitindo. Né? E a pessoa que manifesta, o que acontece? Eu estava vendo hoje, eu tenho lido todos os casos, assim, né? Então eu estava vendo agora tem uma notícia de um rapaz que morreu, o mais jovem que morreu. Do Rio mais jovem. E o pai dele é propagador das ideias do Bolsonaro. E, inclusive, apoiou as carreatas para a abertura do comércio e tudo mais. Então, veja bem, o menino, gurizão, 23 anos. 23 anos. No dia 18 de março, eu sei porque é um dia antes do meu aniversário, 18 de março, ele estava com uma tosse. Dia 19 de março, ele estava com febre. Foram no médico, o médico olhou, coisa e tal, deu um remédio para gripe e mandou embora para casa. Né? Aí o que acontece? No dia 23 não baixava febre, foram no médico de novo. Trataram para gripe, trataram para não sei o que lá, mandaram embora para casa. Dia 27 a febre não baixava. Foram para o hospital, tiraram uma ressonância, 50% dos pulmões estavam comprometidos.
internou dia 27. Dia 28 botaram na UTI. Dia 31 morreu. Então, ou seja, esse negócio de não ter como fazer teste, de não ter kit para fazer teste no Brasil. E estarem fazendo o teste só quando a pessoa está muito mal, quando tu faz o diagnóstico, praticamente não tem mais o que fazer. É totalmente diferente do que a Alemanha fez, totalmente diferente do que a Coreia fez, né? Então tu vê o seguinte, ó, São Paulo tem mais de 15 mil pessoas que fizeram o teste e ainda não veio o resultado. Tem mais de 200 pessoas que morreram e o atestado de óbito está suspeita de Covid-19. Porque, e aí Milão, entra na coisa que eu quero debater contigo, que é o seguinte. Na realidade, tu tem dois sistemas, né? O cara que faz o teste num laboratório privado, ele tem o resultado em 24 horas. O cara que faz o teste pelo laboratório público está demorando até 20 dias. De 4 a 7, mas às vezes é 8, 10, 14, até 20 dias. Então, tem uma história aí que vai ser muito complexa daqui para frente, que é o seguinte. Nós temos mais de 75% da população que só tem SUS, mas nós só temos 44% dos leitos de UTI no Brasil que são do SUS. E os leitos do SUS estão superlotados, já estão antes do coronavírus. Sim. E tu tem 25% da população que ela tem acesso a 56% dos leitos. E tu vê o seguinte, na semana passada eu participei de 2 reuniões com o presidente Lula. 2. Numa delas estavam os governadores. Eu acho que foi na quarta, eu acho, tá? E na quarta-feira, nessa reunião, estava o governador da Bahia, o Rui. E na quarta-feira da semana passada, tinham só 6 pessoas na Bahia, 6 que estavam internadas pelo SUS. Por quê? Porque a primeira leva de infectadas, quem foram as pessoas? Pessoas que vieram da Europa. Tem uma matéria da Folha de São Paulo interessantíssima, não sei se tu viu, né? Ela diz assim, o circuito VIP que contaminou o Brasil. Essa matéria deu ontem. Eles identificaram, né, três grupos que foram os principais responsáveis pelo contágio da doença no Brasil, né? Primeiro, aquele casamento da Pugliese, da irmã da Pugliese. Esse casamento, várias pessoas tinham chegado da Europa e não fizeram quarentena, foram na festa, ou seja, os ricos chegaram, sabiam que tinham que fazer quarentena, sabiam que estavam vindo da Europa, foram para o casamento da bacana. Um pessoal que estava nesse casamento foi para Fortaleza, levou o bicho para Fortaleza. Teve aquele que foi para Bahia, para Troncoso. E aí esse cara voltou para São Paulo, contaminado, fez o teste, com suspeita, não esperou o resultado, pegou o jatinho e foi para Trancoso. Então aí nesse casamento, eles pegaram São Paulo, pegaram uma turma, levaram para Bahia e levaram para o Ceará. O segundo foco, é interessantíssima essa história, é o Country Club do Rio de Janeiro. Tem 70 pessoas do Country Club suspeitas. Já tem 3 ou 4 na UTI, já morreu uma pessoa. E assim, alguém veio da Europa e continuou frequentando o country lá. E o chato é o seguinte, disseminaram. E o terceiro foco, o avião do Bolsonaro. 24 pessoas dentro do avião. Só ele que não pegou, né Pimenta? Todo mundo pegou. O senador do meu estado, né? A maior concentração de pessoas contaminadas a cada 100 mil habitantes é Brasília. Brasília é o maior índice de pessoas contaminadas no Brasil. Né? Se tu pegar a proporção a cada 100 mil, Brasília é a campeã. É o lugar que tem mais gente proporcionalmente contaminada. Por quê? Porque veio um avião com 24 contaminados. Imagina esses 24 passeando por Brasília, espalhando a doença.
com as costas quentes, sem precisar mostrar resultado. Então, os 3 pilares da infecção são o avião da peste, que é o Bolsonaro, o casamento lá da irmã da blogueira e o Country Club do Rio de Janeiro. Aí tu vê que é o seguinte, no primeiro momento, todo mundo tinha plano de saúde, ou era hospital privado. Bom, agora, chapa, agora está chegando no SUS, agora está chegando no povo. Então nós temos agora uma outra dimensão da doença a partir de agora, que é poder dar conta dessa realidade que é a realidade real do Brasil, né? Porque os ricos só trouxeram a doença, agora já espalharam, né? Aí o povão agora que vai ter que sobreviver, né, mamão? Ô Paulo, no aspecto econômico, essa demora do governo Bolsonaro de implementar, eu estava vendo vários economistas dizendo, o ex-presidente do IPEA, dizendo que se o governo quiser implementar isso, ele implementa isso em um dia para o pessoal do CadÚnico. Eles têm o cadastro pronto, tchê. Inclusive o cadastro financeiro de todo mundo que está no Banco Central. Eles têm o cadastro, eles têm a conta bancária, eles têm tudo. Isso é estratégia para forçar as pessoas a desistir da quarentena. Isso tudo é um jogo político perverso. O dinheiro para os bancos eles deram em 48 horas. Quanto que foi a ajuda financeira aos bancos, ô Pimenta? Desde 2018 até agora, os bancos receberam 300 bilhões. Nós estamos falando de 43 bi agora. E mais 91, não dá metade do que os bancos receberam. É que o povo, a gente fica assim pensando, porra, mas nós vamos pedir 3 meses da folha para mim, que pequena empresa, né? É difícil, não sei o quê. Gente, os bancos em 48 horas levaram o dobro disso, gente. Quer dizer, a vida, no Brasil... É a relativização da vida, né? Sim. Então eu não consigo saber por que está acontecendo isso, né? Por que não conseguimos sair dessa circunstância que nós estamos vendo, né? Então eu lamento profundamente que num momento como esse, que nós precisaríamos de um grande esforço do país na perspectiva de poder encontrar todas as condições para enfrentar essa tragédia, a gente se depare com o que a gente está se deparando, né? Com uma situação como a gente está se deparando. Então é muito delicada a situação, é muito difícil, né? E eu acho assim que infelizmente a doença está só começando. Nós vamos ter pela frente agora pelo menos 3 semanas que vai ser, na minha opinião, assim, o ponto nevrálgico da história. Eu acho que nós vamos ter agora o próximo final de semana, o outro final de semana é dia 12, e o outro final de semana vai ser no dia 19. Que o pico aqui em Brasília vai ficar entre o dia 20 de abril a 1º de maio. Ele está apostando em 4 semanas, né? O que eu estou falando, a partir da 3ª semana, 4ª semana, né? Então, agora, o povo tem que sobreviver, gente. Para isso, nós precisamos agilizar as duas coisas. Tanto a questão da renda básica, para as pessoas poderem comer e garantir o sustento, suspender o pagamento de luz, água, telefone, essas coisas tudo, e a garantia para que micro e pequenas empresas não destruírem os postos de trabalho, né? Não destruírem os postos de trabalho. Então, é isso que eu acho que a gente deve fazer, é esse esforço que a gente tem que fazer para que as coisas efetivamente possam acontecer. Uma área que eu estou muito preocupado também é com os agricultores da agricultura familiar, que é o que põe comida na nossa mesa, né? De ter um socorro imediato para que eles possam continuar produzindo e enviando comida. Hoje, por exemplo, teve a fake news do Ceasa de BH. Então, a todo momento, o presidente trabalha com a desinformação em detrimento de resolver os problemas emergenciais, né? Que, por exemplo, um dia, 2 dias, 3 dias é muito tempo por uma época de pandemia, uma época de quarentena.
Seria um tempo para vocês, por exemplo, no Congresso, eu estou acompanhando tudo, em 2 dias estava pronto o sistema para votação online, para debates e tudo mais. Então, a Câmara está fazendo um papel, que é o papel do Congresso. O Congresso assumiu o protagonismo na produção e na apresentação de propostas de políticas públicas para o enfrentamento, mas o Poder Executivo parece que faz isso deliberadamente mesmo, né? É uma estratégia, né? É uma estratégia. Agora, o que a gente não pode porque são 2 coisas que a gente tem que fazer. Primeiro, a gente podia dizer, não, vamos deixar ele tocar como ele quer e ver o circo pegar fogo. Pelo amor de Deus. Se nós fizéssemos isso, o que ia acontecer? Nós teríamos uma consequência de proporções inimagináveis no país, né? O que essa doença poderia causar. E, ao mesmo tempo, nós precisamos fazer o combate e, ao mesmo tempo, ajudar o país a poder encontrar caminhos para superar essa situação que nós estamos vivendo. Então, é um movimento contraditório que nós temos que fazer nesse momento. Porque nós temos que denunciar aquilo que o Bolsonaro está fazendo e, ao mesmo tempo, operar no sentido de encontrar soluções de ordem sanitária e de ordem da sobrevivência das pessoas para poder atravessar essa tormenta que nós estamos vivendo. Se é que dá para chamar de tormenta, né? Eu acho que é bem mais que uma tormenta. Eu vou abrir aqui para comentários para as pessoas mandarem pergunta para você, Paulo. E aí vou responder umas 4, 5 perguntas e aí a gente encerra, porque você precisa trabalhar também. Eu quero fazer uma pergunta para ti antes. Tu está acompanhando esse Big Brother ou não? Tô acompanhando. E como é que tu tá na história? Tá torcendo para alguém ou não? Eu tô torcendo pro Babu Santana. Babu Santana, a Thelminha, que é a médica preta. Hoje teve um debate muito legal. Eles estão fazendo... Cara, é que as pessoas não entendem, mas o BBB é um microcosmo da nossa sociedade, né? Os debates que são feitos ali são os debates que acontecem no dia a dia aqui fora, só que lá dentro com amplitude muito maior, né? Porque a Globo tem uma audiência muito, muito grande. E olha só como que é a coisa. A única coisa que não se suspendeu das atividades da Globo foi o Big Brother. Muito por causa do confinamento, que eles se confinaram, houve confinamento antes, mas eles também têm uma produção espetacular, são profissionais, muito profissionais. Vamos ver, estou muito... Agora, tá muito polêmico esse Big Brother, né, Ramon? Tá. Muito polêmico, mais polêmico que o meu. E talvez porque o pessoal está no confinamento, tenha aumentado tanto a audiência também, né? Sim. Ontem foi recorde de todas as edições do mundo inteiro. Foi 1.300 e poucos milhões de votos. Imagina. Que loucura. A Luciane aqui está falando se não pode se recorrer ao STF. Mas o que é? Recorrer ao que, Luciane? Vamos ver. Nós já recorremos ao STF em tantas coisas, Luciane, que nós teremos que saber exatamente do que ela está se referindo, né? O Ayrton Marques está falando para você comentar da fake news do Moro ontem. O Moro embarcou, foi numa história do preso, né? Porque espalharam que uma pessoa tinha saído por causa do coronavírus e foi pega lá no Rio Grande do Sul com arma, munição, participando de um assalto, tudo mentira. Tudo mentira. Realmente prenderam um cara, o líder de uma quadrilha, mas o cara não tinha sido liberado por coronavírus porra nenhuma, entendeu? Uhum. O Bolsonaro divulgaram hoje aquela mentira da história da Ceasa, né? Da Ceasa de Belo Horizonte, que mostraram uma imagem de um monte de comida sendo colocada lá fora e inventaram que os caminhoneiros tinham botado fora toda a produção e que a Ceasa estava desabastecida. Isso era fruto dos governadores. O próprio Bolsonaro postou isso, tá? Depois ele inventou a história do como é que se diz? Do cara lá da Organização Mundial de Saúde, né? Sim. Mundial de Saúde. Depois você podia comentar um pouco sobre o pronunciamento dele ontem, né?
Como? Eu acho que é um pronunciamento que... Tem duas perguntas que eu acho que é importante aqui. Uma é da Thaís Paranhos, lá do Pernambuco. O que falta para o povo receber o apoio financeiro? O que falta é o governo agilizar a parte operacional que nos permita agora fazer com que as pessoas possam receber, porque não tem mais nenhuma... não tem mais nada que impeça o recebimento imediato, né, por parte das pessoas do valor que foi votado por nós, né? Então, foi votado na Câmara, foi votado no Senado, tem dinheiro no orçamento. O que precisa agora? É o governo operacionalizar e fazer o pagamento. Então, eu não vejo qualquer dificuldade, e todos os especialistas têm dito isso, não há nada que justifique o governo não pagar, né? Pelo contrário, nós criamos todas as condições para que o governo possa pagar, né? Nós estamos aguardando agora essa agilidade do governo, né, para que efetivamente o pagamento ocorra imediatamente. Então, Paulo, não tem a necessidade daquela PEC que o Paulo Guedes falou, né? O próprio Rodrigo Maia respondeu para ele hoje, irmão, né? Sim, Rodrigo Maia respondeu para ele que isso aí é uma bobagem completa. Por isso nós temos que usar a tag, né? Paga logo o Bolsonaro. Sim, Paga eu estou logo. usando ela. O professor Marcelo Abraão está perguntando como que você vê a posição da Petrobras nesse momento difícil do país? Rapaz, eu vi um vídeo hoje do Zé Maria, da FUP, né? Em primeiro lugar, ver assim, como é que são as coisas, né? Tem um ditado gaúcho que diz assim, que na hora da dificuldade que tu conhece os amigos, né? E tem uma outra que diz assim, mares calmos não formam bons marinheiros, né? É na tempestade que tu sabe quem é quem, né? Por exemplo, o Moro desapareceu. Sumiu, né? Cadê o Dallagnol? Tinha opinião sobre tudo, opinavam sobre tudo, tomavam iniciativas, garantiam cumprimento. Cadê a turma do Dallagnol? Cadê o Moro? Em vários países tu vê o Ministério da Justiça controlando fronteira, fazendo isso, fazendo aquilo. Cadê o Moro, gente? Cadê o Marreco? Né? A Petrobras é a maior empresa do país, gente. Maior empresa do país. A Petrobras. Quer dizer, qual é a iniciativa que tu vê? Qual é uma ação concreta? Qual é uma política pública? Nada. Absolutamente nada. E os trabalhadores denunciando, né? Perseguição, problema nas plataformas, continuam com o projeto de destruição do patrimônio. Então, lamentavelmente, aquela que é a maior empresa pública do país, aí tu vê a Vale, vai fazer não sei o que lá, não sei quem, porra, e a Petrobras não vai fazer nada. Né? Então é constrangedor, né? Lamentável que essa turma está fazendo com o nosso país, viu, gente? O Psico Evandro está perguntando aqui, vocês acham que haverá eleições municipais? Caso tiver um impeachment do Bozo, pode rolar uma eleição para prefeito e presidente juntos? Olha, gente, em primeiro lugar, eu acho que é cedo para falar em adiamento da eleição. Tá? Eu acho que, inclusive, a gente deve evitar isso, porque muitos oportunistas acabam achando que essa é uma forma de fazer um atalho aí na democracia, né? Então, o que acontece, pessoal? Se nós demorar 60 dias, 90 dias, no limite, chuta para frente. Se não puder sair em outubro, sai em dezembro. Entendeu? Quer dizer, então, agora você vai adiar, você vai fazer uma quebra adicional na regra democrática do país, baseado num argumento que durante 2 ou 3 meses, porque estou trabalhando com o cenário, que é um cenário seguinte, olha, até agora não atrasou nada na regra. Nós temos 1 mês o abril, tá? 2 meses o maio, então tá bom. Junho as coisas voltam para o normal. Foi um horror tal. Pô, eleição em outubro, vota em 5 de dezembro. A vida continuou. Então, eu não vejo nenhum sentido, né? E acho também o seguinte, gente, eu defendo o impeachment do Bolsonaro, eu defendo que nós apoie, mas a gente não pode se iludir. Quer dizer, não há um ambiente político no país hoje, não tem nem sessão. Eu acredito muito mais na possibilidade de uma ação de outra natureza que possa
se colocar uma questão de investigação de crime de responsabilidade, que estabeleça uma decisão de afastamento para ser investigado, que significaria ficar 6 meses fora, uma coisa assim. A depender de como avançar a doença, a depender de como ele se comportar, pode-se criar, sim, uma situação em que ele não possa permanecer. Né? Eu acho que essa possibilidade ela deve ser considerada. Mas não seria um processo de impeachment tradicional, isso aí levaria 6 meses. E o Brasil não suporta, se essa doença se agravar, como eu acho que ela vai se agravar, conduzir todo esse processo sem ter o presidente da República. É verdade. Paulo, eu queria agradecer muito o seu tempo, esse bate-papo, me colocar à disposição sempre que você precisar na Câmara dos Deputados. A gente está sempre ali batendo papo, conversando. Reforçar o convite para você visitar meu estado, Mato Grosso do Sul, depois que passar essa quarentena, essa coisa toda. Sabe que eu fui 18 meses, eu fui 8 vezes no Mato Grosso do Sul. 8 vezes. Quando você era presidente da Comissão de Direitos Humanos, né? Falar nisso, inclusive, os terrenos estão me ligando hoje, né? O Lindomar me ligou. Eu até tentei retornar depois, eu vou ligar para o Lindomar. Tomara que não seja nenhum problema com relação ao coronavírus, né? Eu tenho muito contato com os Guarani Kaiowá, muito contato com as lideranças, muito contato com os... Atuei muito tempo como advogado ajudando os Guarani Kaiowá na luta pela terra ali. E de resto, só o tempo todo a te agradecer, irmão. Que tu precisar de mim, sabe que pode contar. E nós temos que ter eleição esse ano para poder eleger uma mão, né, gente? Eu nem estou falando muito nisso, porque eu acho que isso é um dos... Óbvio que eu estou trabalhando, construindo essa candidatura, mas o mais importante para mim agora é resguardar a vida da população, ajudar a pensar em alternativas. Agora estou trabalhando com o Alencar, a gente fez 3 projetos de leis com relação ao coronavírus, sempre está antenado nisso daí para pegar rápido, para apresentar, porque está sendo aprovado rápido, né, as coisas de combate à pandemia. Então eu só quero agradecer, e assim que a gente der uma melhorada nos ânimos, tudo, nós vamos para o Mato Grosso do Sul e vamos de carro, curtindo a viagem, escutando boas músicas e trocando boas ideias. Muito obrigado, Paulo. Um abraço, irmão. Obrigado por tudo. Você tenha uma boa noite, um bom descanso. Valeu. Galera, então esse foi o bate-papo com o Paulo Pimenta, deputado federal pelo PT do Rio Grande do Sul. Amanhã eu vou conversar com a pesquisadora e a cientista política Mara Teles, que participou do BBB 18, e ela fez uma pesquisa sobre o impacto do Mais Médico na vida das pessoas e na efetividade das políticas públicas de saúde. Então vai ser um debate muito legal amanhã, e às 9h30 da noite, horário de Brasília, todos os dias, menos no domingo, estamos aqui com essa live, Mamão Entrevista, personalidades e conversa variadas sobre como enfrentar essa pandemia e em tempos de quarentena. Um grande abraço para vocês, boa noite, um beijo. E mais um recado, enquanto que a gente está em quarentena nas nossas casas, eu estou sofrendo com isso, estou cuidando da minha namorada, que ela contraiu dengue e já está com... A gente está preocupado se não está com chikungunya também. Então, cuide dos quintais de vocês, faça a limpeza para que a gente não tenha também um surto de dengue, e aí acumular dengue com a Covid-19, e aí o SUS, de fato, vai entrar em colapso. Tá bom? Um abraço, um beijo para vocês. Até mais.